transmissão maravilhosa, nessa live especial. Quero dar uma boa noite, graça e paz para você que nos acompanha agora, para você também que vai assistir esse vídeo depois e vai continuar recebendo de Deus também através da tua casa, aonde quer que você esteja agora nesse momento. O meu desejo é que o Espírito Santo, através dessa presença maravilhosa, possa transbordar no teu coração, que esse manancial de rio de águas vivas possa, de uma maneira mega especial, sair direto do trono de Deus e em direção a você agora nesse momento que está assistindo no teu celular, está assistindo no teu computador. Eu não sei onde você está, mas eu sei que o Espírito Santo pode usar esse mecanismo que estamos usando agora para abençoar você, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua vida, sua família, em nome de Jesus Cristo. E você, lógico, pode compartilhar com a gente nessa noite especial de sábado, nesse culto maravilhoso. Eu quero convidar você, lógico, agradecer primeiramente o pastor Reginaldo, toda a equipe aqui do Ministério Ouvir e Crer, cidade de Jandaia. Estou visitando Jandaia pela primeira vez hoje, hein? Estou amando a cidade, gente. Pensa num lugar bom. Pensa num cara legal, é o pastor Reginaldo também, né? E toda essa equipe maravilhosa aqui, obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês nessa noite. Gente, olha, eu estou aqui nesse convite mega especial para falar, obviamente, de Jesus, para falar do amor do nosso Deus e para falar de reino, para falar de vida, para falar para você de uma maneira mega especial, que está nesse momento, nesse terrível momento que a nação tem enfrentado. Aliás, nação, não somente a nação, né, mas também o mundo inteiro, que essa pandemia que já foi decretada em nome de Jesus o final dela, a gente está crendo nisso, mas eu quero falar em algo bem especial para você, que durante esse período, aproveite esse tempo para mergulhar na presença de Deus, seja na tua casa, no teu carro, no teu trabalho. Aproveite esse tempo para se aproximar de Deus, aproveite esse tempo para mergulhar na palavra de Deus, para receber do Espírito Santo, para deixar que as águas do Espírito possam fluir do teu interior, porque a palavra de Deus diz que nós já somos selados, nós já fomos selados, e esse selo que é o Espírito Santo, tem essa maravilhosa presença extraordinária de nos levar a conhecer Jesus. Ele tem esse papel de glorificar Jesus aqui na terra. E se você está acompanhando isso agora, Jesus vai ser glorificado através da tua vida. Não importa a pandemia que a gente está enfrentando, não importa o problema que a gente está enfrentando, eu tenho algo especial para você. Praga nenhuma chegará à tua casa, mal nenhum chegará à tua família, porque aos teus anjos ele dá ordem ao teu respeito, para te guardar de dia, de noite, em qualquer momento, até quando você dorme. Porque a palavra diz que ele dá aos seus amados enquanto dormem. E Deus promete a cada um de nós, através de um relacionamento diário, através de um aprofundar da palavra de Deus, nesse relacionamento contínuo, uma vida em abundância. E vida em abundância, a gente sabe, é longe de qualquer praga viral, é longe de qualquer situação. E se ela vier, fique tranquilo, não tenha medo. Existe na palavra de Deus 366 vezes a frase, não temas. Eu gosto da versão, pastor Reginaldo, que diz não tenha medo. Não tenha medo, não tenha. O Senhor tem cuidado de vós, o Senhor tem cuidado de mim e o Senhor tem cuidado de você. Quero convidar os queridos a abrir comigo a palavra de Deus nesse momento especial, que a gente está ao vivo. Estou vendo aqui, no meu cantinho aqui, ó, tem algo especial. Estou vendo o pessoal está online acompanhando a programação também. E você pode abrir na tua casa. No livro de 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 20. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 20. É uma história muito conhecida, fala sobre o rei Davi, sobre o encontro do rei Davi com Mical. Fala do momento em que ele recupera a arca da aliança, a arca da presença de Deus, e traz de volta para o povo de Israel. Fala também de um coração apaixonado. Esse é o foco dessa mensagem de hoje. Um coração apaixonado pela presença de Deus. Obviamente a gente sabe que Davi não foi muito exemplo, até como pai ou até mesmo como marido. Mas a gente sabe que ele foi um exemplo de coração agradecido e de um coração que estava disposto a ouvir, a obedecer e de uma forma muito especial, ter relacionamento com Deus. Isso se chama paixão. Isso se chama apaixonar-se todos os dias. Sabe essa música que foi cantada por último? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há.
Isso é paixão. Essa canção ela foi composta num momento muito especial. Eu tenho plena convicção disso, de que a fé, a certeza de quem Ele é, o aprofundar em conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, fez essa paixão de Davi aumentar cada vez mais pelo Pai. Amém, queridos? Vamos entender um pouquinho disso aqui. Capítulo 6 de 2 Samuel, verso 20. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, porque Davi estava levando a arca. Vamos voltar um pouquinho aqui para entender esse contexto, porque texto sem contexto é pretexto, então a gente tem um antes e um depois. Um pouquinho antes, no verso 17, levaram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe sacrifícios e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa. E quando Davi regressa para abençoar a sua casa, a sua própria casa, a filha do rei Saul, o seu antecessor, a gente sabe que Davi assumiu um trono que era de Saul e casou-se com sua filha Mical, saiu ao seu encontro e disse ao rei, que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas dos seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Verso 21. Mas Davi disse a Mical, eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar do seu pai, e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que eu me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas, de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Eu vou parar aqui um pouquinho. Eu comecei essa mensagem dizendo que literalmente, naquele momento, Mical havia endurecido seu coração com a conduta do rei. A conduta do rei Davi foi reprovada pela sua esposa Mical. Há uma situação muito séria. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E deixa claro isso. Davi obedecia ao Senhor. Davi, ao contrário de Saul, que amava o trono, ele amava a presença do Senhor. E naquele momento especial, Davi estava celebrando a Arca da Aliança. Era o maior símbolo da presença de Deus na antiga aliança. Era a Arca da Presença. Tinha todo um ritual para se chegar na Arca. Tinha todo um incremento para se chegar na Arca. E naquele momento, Davi se alegrava na presença de Deus. Mical rejeitou no coração a atitude do rei, a maneira com que ele se portava. Historicamente a gente já sabe que naquele momento, naquela época, naqueles anos, não um homem na postura que ele estava, o rei de Israel, o rei de todo o povo do Senhor, tinha uma certa postura a ser mantida. Mas Davi se descontrolava quando ele entrava na presença de Deus. Ele não queria saber de mais nada, ele queria presença, ele queria mergulhar na presença, ele queria conviver com a presença e ele queria desfrutar dessa presença. E esse texto mostra isso para a gente, para que eu e você tenhamos essa consciência nesse período terrível que nós estamos enfrentando, que eu creio em nome de Jesus Cristo, que já está decretado o final dessa pandemia. Nada foge ao controle de Deus, nada foge ao controle do Senhor. Fique tranquilo, você que nos assiste agora, nada foge ao controle de Deus. Está tudo nas mãos do Senhor. E a gente pode aprender algo interessante com essa história. Davi, naquela época, usando as suas vestes, Davi até não usava roupa de baixo, pastor Reginaldo. Davi não usava. Então no momento que ele pulava, no momento que ele se alegrava, provavelmente ele subia e tudo aparecia. Mical se entristeceu. Isso é atitude de um rei?
Isso é atitude de alguém carregando a arca da presença do Senhor? Não, não pode isso, não pode aquilo. Davi se importava com a presença. Davi não se importava com o que os outros iriam dizer. Davi queria a presença. E essa presença que Davi queria, nós precisamos querer todos os dias de nossas vidas. Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de transformação. Eu estou falando de paixão. De se apaixonar por Deus todos os dias. Eu estou falando do primeiro amor, querido. Se alguém disser para você que o teu primeiro amor morreu, não acredite. O primeiro amor não morre. Pode até adormecer, mas ele está lá, está aqui dentro. E quando essa paixão começar através do relacionamento, você precisa entender, é necessário relacionamento. Quanto mais você se aproxima de alguém, você convive com alguém, e a comparação maravilhosa ainda na nova aliança, na pessoa de Jesus Cristo, no relacionamento do noivo com a noiva, fala de intimidade. Obviamente, quando um casal se une à sua esposa, na noite de núpcias, ele vai para a sua intimidade. E é assim com a presença de Deus. Você se separa para Ele, você vai para a intimidade. Davi entendia isso. Davi entendeu isso muito cedo. E nesse entendimento, Mical não tinha no teu coração. E naquela época a gente sabe como funcionava. Se um homem cometesse um pecado, ele tinha que ser pego, né? Era necessário ser pego no pecado para de alguma forma ser apontado. Olha, você fez. Davi não. Ele errava. Reconhecia o seu erro, se rasgava na presença de Deus. E eu vou dar 3 passos especiais para você que está assistindo agora. Mudar esse contexto e não ter uma atitude de Mical, mas ter uma atitude de Davi. O primeiro passo é o rei Davi. Ele se rasgava na presença de Deus quando ele errava. Ele confessava o seu pecado. Senhor, eu confesso na tua presença, fui eu que errei. A Bíblia nos conta que às vezes ele colocava cinza sobre a tua cabeça, vestia saco de pano, de estopa, e saía por todo Israel para confessar. Ele errou como rei, ele errou como homem, e ele errou como homem e servo do Deus Altíssimo, ele se arrependia. O primeiro passo é arrependimento, para que você tenha essa paixão, sendo alimentada todos os dias no seu coração. Arrependa-se. Depois do arrependimento, tem um passo interessante. O rei Davi celebrava na presença do Senhor. Ele celebrava na presença do Senhor. O segundo passo é, mergulhe na presença do Senhor, não tenha medo. Celebre a presença do Senhor. Errou? Arrependa-se. Depois, celebre, porque o perdão está disponível por causa do que foi feito na cruz do Calvário, por causa do sangue que foi derramado pela tua vida. E o terceiro passo, nesse relacionamento, para que você se apaixone, nunca, jamais se importe com atitudes que vêm de terceiros para roubar a presença de Deus na tua vida. Não faça isso. Não permita que isso aconteça. Muito pelo contrário. Aproveite cada momento na presença. Arrependimento, celebração e relacionamento. Mergulhe na palavra, mergulhe na oração. Às vezes a gente cede o tempo para tantas coisas em nossas vidas, né? Vamos dar nome? Netflix, Facebook, Instagram. Eu sei porque eu tenho tudo isso. Eu tenho tudo isso. Mas e o tempo? O tempo que a gente ganha na presença de Deus. Porque na presença de Deus você não perde, você ganha tempo. E há algo muito especial que eu vou dizer para você. Quando você estiver celebrando na presença de Deus, apague os ruídos da sua vida. Não permita que vozes cheguem para dizer, olha, você vai ficar só em casa? Agora é só a igreja? Agora é só palavra? Agora é só isso? É só aquilo? Não. Priorize quem prioriza você. Priorize a necessidade de Deus, que Ele vai cuidar das suas. Priorize a presença de Deus, que Ele vai fazer com que todas as outras coisas, literalmente, se cumpram através da palavra e sejam acrescentadas à tua vida. Amém, queridos? Priorize a presença de Deus. Davi não se importou com o que os outros iriam dizer. A Bíblia diz que, diante da presença do Senhor, quando Davi regressa para abençoar a sua casa, Mical fica olhando da janela, vai ao encontro dele e diz, que bela figura o rei de Israel fez no dia de hoje, descobriu-se diante das suas servas. Talvez ela tenha ficado com ciúmes daquilo que Davi tinha. Davi tomou o trono do pai dela,
gente não sabe certo o sentimento de Mical, mas a gente sabe que ela procedeu de maneira errada, porque Davi disse muito bem, ela poderia até ter dormido sem essa. Davi disse a ela: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu no lugar do teu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que eu me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. E quanto às servas que você falou, serei honrado por elas. Eu me humilharei na presença do Senhor. Arrependimento, celebração, relacionamento, humilhação. São passos fundamentais que esse texto traz para mim e traz para você nesse momento. Apague as vozes que vêm à sua volta. Apague as vozes que vêm à tua volta. Priorize quem pode priorizar você. Priorize aquele que te fez, aquele que te conhece. Priorize o Espírito Santo na tua vida. Queridos, o Espírito Santo de Deus tem todo o poder de transformar você, de transformar bênção em maldição, e é isso que Ele quer fazer. Não seja como Mical, mas tenha um coração como Davi teve. Não importa a circunstância, não importa o que aconteça lá fora. A Bíblia nos ensina que precisamos continuar a caminhar, precisamos continuar com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Prossigamos para o alvo, a fim de alcançar a coroa, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam para o alvo. Amém, queridos? Você que nos acompanha agora, tem esse entendimento no teu coração, busque esse relacionamento, arrependimento, arrependeu-se? Celebre porque você recebeu perdão. Depois de celebrar, diante da presença de Deus, tenha esse entendimento, mergulhe no relacionamento. E nesse relacionamento a gente finaliza dizendo: se humilhe diante da poderosa mão de Deus, e ela te exaltará. Porque não é homens que podem fazer tudo na tua vida, não. Se engana se você pensa assim. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus. Tem uma frase que eu trouxe para esse ano de 2020, que eu vi na ministração dos meus líderes. E essa frase eu guardei no meu coração, em um momento em que eu passava por angústia, lá no início do ano, antes mesmo até de começar essa situação. Eu sonho muito. E não é pecado sonhar, não é pecado você literalmente fazer, procurar, alcançar os seus sonhos. Mas eu tentava muito com o meu esforço. Eu tentava muito com as minhas forças. Até um dia que o Espírito Santo disse: olha, pare de tentar. Não tente sair de trás das malhadas, deixe que Deus te tire de lá. Não tente sair de trás das malhadas. Deus vai tirar você no momento oportuno. Deus vai levar você a lugares que você nem imagina, para que o nome dEle, através do Espírito Santo e a sua vida, seja glorificado na terra, para que todos vejam o poder de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor tem abençoado as nossas vidas nessa noite. E que você que está assistindo agora, talvez de manhã, de tarde, na madrugada, esse vídeo provavelmente fique no YouTube, né, pastor Reginaldo? Você que está assistindo agora tem essa certeza. Tenha um coração de adorador. Tenha um coração de adorador. Toda a diferença que você precisa é relacionamento. Primeiro passo, arrependimento. Vou repetir para cravar na tua memória mesmo. Arrependa-se. Depois de arrepender, celebre porque você foi perdoado. Depois de celebrar, não tenha medo. Se aprofunde no relacionamento com o Espírito Santo. E outra vez, pela quarta vez, o quarto ponto. Se humilhe diante do Senhor. Ele vai exaltar você. Amém? Eu quero orar com você que está acompanhando agora a nossa live, essa programação especial, aqui do Ministério Ouvir e Crer, da cidade de Jandaia. Você que está acompanhando a gente agora, em qualquer momento, em qualquer horário, se você puder, feche os seus olhos. Senhor, que através da ação sobrenatural do Espírito Santo, a gente sabe que o Senhor tem esse papel de glorificar Jesus na terra, não sou eu. Eu sou apenas, como todos os meus irmãos agora, um pecador arrependido,
que necessita da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão, que necessita do teu poder, através da ação do teu Espírito em nós, glorificar Jesus na terra. Ensina-nos, Espírito Santo, a ter um coração que Davi teve, a ter um coração sedento, apaixonado pela tua presença, e que o teu rio de águas vivas possa fluir em nosso interior, que possamos mergulhar na tua presença e aproveitar, Senhor, o tempo agradável de celebrar a tua presença. Senhor, que seja no trabalho, que seja em casa, na rua, em qualquer lugar, que a tua presença possa transbordar em nossos corações. Que o teu Espírito Santo possa levar-nos a um novo nível de relacionamento. Não queremos mais águas rasas, queremos mergulhar em águas mais profundas. Águas mais profundas, através do teu Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, e que literalmente você possa ter esse relacionamento com o Espírito Santo todos os dias. Isso vai ser um divisor de águas para você, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela sua companhia, e fique aqui nesse canal, dá o seu like, compartilha, para que pessoas também tenham mais entendimento do que é a presença maravilhosa do Espírito Santo. Não despreze a presença do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a sua família, em nome de Jesus. Aquele abraço.